Pessoal, nos últimos 3 anos eu faturei mais de R$1 milhão em cada ano. E com isso eu consigo viajar pelo mundo e tocar meu negócio online. Você quer aprender como que eu faço isso, como que você também pode fazer isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. O Flamengo não tem mais Adriano Imperador, histórico jogador do Flamengo, né? Está aqui na grande conquista do Brasileiro de 2009 ao lado do Petkovic. Mas o Flamengo tem, hoje em dia, Bruno Henrique. Rapaz, o que o Bruno Henrique está fazendo com a camisa do Flamengo, junto com o Gabigol, com os seus companheiros, o trabalho do Jorge Jesus. Que vitória do Flamengo, hein, minha gente? Hein, Getúlio Vargas, PVC, Rodrigo Bueno e Fábio Azevedo. Que vitória, rubro-negra. 19 gols na temporada, 13 que valeram pontos. Sabe o que me 13 gols decisivos. 1-1, 2-1. Ele é chamado de o rei dos clássicos, é jogador de jogo grande mesmo. Antes da gente entrar no Bruno Henrique, Flamengo e companhia, falando só do Imperador, me chama a atenção uma fala dele no início da marcação do Ricardo nele. Pô, você não aparece muito aqui, Imperador, você não vê ele? Porque pra gente, às vezes bate uma saudade, bate uma falta. Me deu a impressão que ele ia concluir que não faz bem. E assim, não se explicita isso, mas é recorrente. Sim. Muito jogador que para por circunstâncias, vamos dizer assim, interrompido de alguma forma. E eu boto na primeira pessoa, que também aconteceu comigo quando eu parei mais cedo, por questões de família. Voltar ao Maracanã, ao estádio, pra mim foi uma coisa muito difícil. Machuca? Não consegui voltar até quando eu acertei lá no Esporte Interativo na época, eu fui fazer um Fortaleza e Ceará, Copa do Nordeste, tive que entrar logo no Castelão, que foi junto com o título de 2006 da Copa do Brasil, que eu estava no banco, mas estava no Maracanã jogando pelo Flamengo, foi meu título cearense. Então, pra mim, foi muito difícil. Eu lembro que o André Henning me chamou, eu chorei, me chamou no canto, conversou comigo. Aliás, um beijo pro André, amigaço, que eu fiz no meio do lado de cá. Mas eu senti o Adriano no início, ele passa aqui meio que batido, porque ele estava andando, ele fala, voltar às vezes é complicado, dá uma saudade, mas é isso aí. E o Adriano acho que se encaixa, como tantos outros, nesse perfil. Uma carreira interrompida precocemente, mas que deixou muita saudade. 10 anos depois de Adriano Imperador, o Flamengo tem Bruno Henrique e Gabigol. Claro que eles não estão sozinhos, eles estão muito bem acompanhados. Mas é uma dupla que começa a fazer uma história marcante no Flamengo, hein, PVC? Demais, assim, pela característica da maneira que o Jorge Jesus está escalando, né? Os dois como atacantes de mobilidade, pela capacidade de um complementar o outro, porque o Gabriel tem 24 gols no ano, fiquei confuso com 24, 23 por causa do gol do Vasco, né? Foi dado para ele, né? Então ele tem 24 mesmo. 24 em 35 jogos, né? E o Bruno, 18, é isso? E o Bruno tem 18, foi 19, mas são 13 que ele fez ponto, ou seja, gol de 1-0, 1-1, 2-1, é muito gol decisivo. Há muito tempo o Flamengo não tinha uma dupla, porque no futebol brasileiro há muito tempo não tem uma dupla de ataque, de tabelinha, né? A última no Flamengo foi Pet e Adriano? Que não era uma dupla, quer dizer, era uma dupla. Mas um era meia e o outro atacante. Porque aquele Flamengo jogava num 4-2-3-1 com o Williams, que era um terceiro volante que abria para a direita para marcar lateral e fechava com o terceiro homem. O Zé Roberto do lado esquerdo, que enfiava como segundo atacante, e o Petkovic que organizava. No fundo, o Adriano era o atacante isolado. Hoje o Gabriel e o Bruno Henrique são de fato uma dupla. Se tivesse uma dupla nesse início, era o Sheik, né? Nesse início de 2009 era o Sheik com ele. Que na reta de chegada não era mais. Não era mais. Saiu no primeiro turno do campeonato. Tinha ido embora. E no ano seguinte, no Fluminense... Aí depois vem o Wagner Love para 2010, né? O Fred era centroavante e o Emerson era ponta esquerda naquele Fluminense de 2010, que foi campeão brasileiro. Que o Emerson em cima do Guarani, que foi o gol do campeão. Então, o fato de ser uma dupla já é novidade no futebol brasileiro dos últimos 10 anos. Porque não tem tido dupla, tem tido um atacante fixo. É verdade. A gente colocou ali no GC, inclusive, o nosso Mica Doido colocou ali. É claro que o Flamengo tem um grande elenco e está mostrando na prática. Olha o passe do Gerson para o Bruno Henrique. Brilhante. Esse passe do Gerson para o primeiro gol do Bruno Henrique foi um deboche de inteligência, de capacidade de ler o jogo rápido. Muita gente destacou o passe do Everton Ribeiro, que foi muito bom, mas a inteligência do Gerson em um tapa para deixar o companheiro na cara do gol e clarear tudo para fazer o gol e ainda se preocupar para ver se ele estava atrás da linha da bola no impedimento, foi algo que chamou a atenção. Então, além de BH e Gabigol, Rodrigo Bueno,
O Flamengo realmente está mostrando que tem muitos recursos em volta dessa dupla que está fazendo história. Ontem eu participei do Giro Fox, e a enquete era: qual jogador vai decidir a partida? Tinha alguns jogadores do Flamengo e alguns jogadores do Inter. Eu votei no Bruno Henrique. A maior parte das pessoas votou no Arrascaeta, que ontem fez o primeiro tempo discreto, acabou sendo substituído, entrou o Gerson, que desde que chegou ao Flamengo, ele não chegou com a pompa que chegou o Vitinho, por exemplo, não teve aquela festa. Aqui no Rio de Janeiro eu vi muito tricolor, meio até dando risada do flamenguista, e vocês não sabem o que estão comprando, tipo assim, compraram um bonde. Né? O Gerson é uma roubada. Vocês estão é mais um cara que vocês estão torrando dinheiro que não vai dar nada. E o Gerson já rapidamente já provou o contrário. Só que eu vou fazer um capítulo especial do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique não tem o marketing, a pompa, a visibilidade do Gabigol. Então o Gabigol é o tipo de cara que chegou, né, de forma estrelada. Mas ele já tá na seleção, o Bruno Henrique. Então, mas assim... O Tite estava lá ontem olhando o jogo. Eu vou tentar falar aqui de um jeito que as pessoas possam me entender para não... Eu lembro quando o Flamengo contratou o Marcelo Cirino. Sim. Que era um jogador, pra mim, é um jogador com algumas características de Bruno Henrique. Sim, são parecidos, é verdade. Porque, assim, em tese é um atacante sensacional. Porque o cara tem velocidade, o cara tem imposição física, sabe proteger a bola, utilizar o corpo, trombar. É o tipo de atacante que incomoda o zagueiro. O cara tem bom poder de finalização, chute forte. O cara vai de cabeça. É aquele cara que você fala assim, pô, é completo, o Cristiano Ronaldo, é Pelé, é perna direita, é perna esquerda, cabeça. É aquele atacante que, não vou dizer que beira a perfeição, mas que é capaz de incomodar a defesa adversária de qualquer jeito. O Cirino, quando chegou e foi contratado pelo Flamengo, a expectativa era um pouco essa. Poxa, o cara é um cavalo, o cara é um avião. Acho que as pessoas estão tentando entender o que eu tô falando. Sim. Não dizem que o Marcelo Cirino é um fenomenal e que o Bruno Henrique é o Pelé, é o Cristiano Ronaldo. Mas é o tipo de atacante que é cheio de virtudes. Explosão, velocidade, arranque, improviso, cabeceio. E ontem teve 2 detalhes, a gente estava falando aqui, o PVC e o João, no cafezinho ali do corredor. O famoso cafezinho. A frase que o PVC sabe que é o autor, eu escuto de vestiário, que é quem pede tem preferência, quem desloca recebe. Nos 2 gols, antes até do passe do Gerson, né, que o João citou, a movimentação em diagonal para dentro e o giro de corpo dele, tipo o NBA, que o cara protege e gira, e depois no passe do Gabigol, que não foi um passe monumental e que o Bruno cria a situação de gol pela movimentação por dentro e pelo giro. Então o Bruno, de fato, está no momento, o Bruno Henrique, no momento muito bom. O cara que eu poderia fazer um pouco isso é o Luiz Fabiano no auge dele, no São Paulo e na seleção, que era um atacante que às vezes em esquema sozinho, em times limitados e sozinho, é um cara que brigava com a zaga, chutava de direita, de esquerda, de primeira, cabeceava. Só que ele tinha pavio curto, vira e mexe, meio Felipe Melo. Não tinha a quantidade de gols decisivos que o Bruno Henrique tem. Então, aliás, aí a pergunta hoje, no participante do Giro de novo, era: quem é o melhor jogador brasileiro em atividade? E eu fiz um paralelo com o Dudu, que muita gente, por conta do Brasileiro do ano passado, sobretudo, põe o Dudu. O Dudu tem existe uma crítica, inclusive de alguns palmeirenses sobre o Dudu, de que ele, em jogos decisivos, ele afina. Não só porque ele não bate pênalti, em 2 eliminações recentes do Palmeiras não bate pênalti, mas que nos jogos mais cascudos, aí o cara, mas o ano passado, Flamengo e Palmeiras, ele fez o gol do 1-1. Tal, ponto corrido, um jogo importante, decisivo e tal. Mas você sente assim, nesses jogos mais agudos, por exemplo, ontem, né, anteontem, aliás, né? Palmeiras e Grêmio. Aí você espera, aquele gol é o cara que vai fazer o gol que vai decidir. Na Copa do Brasil ele foi bem contra o Santos, em 2015. Mas o Bruno Henrique tem mais essa cara, esse perfil, aparentemente, do que o Dudu, de ser o cara decisivo. O Bruno Henrique é mais decisivo do que o Dudu. Então, é o que está se avizinhando. Tudo indica que a gente vai ter um Palmeiras e Flamengo, possivelmente o maior Palmeiras e Flamengo da história, semifinal de Libertadores da América, e aí vai ter exatamente esse embate. A gente vai ver Bruno Henrique e Dudu. E o Dudu, o Bruno Henrique é o oposto do que ele falou do controle emocional, né? O Dudu, ele é meio Felipe Melo às vezes. Meio acelera, briga, foge do controle. O Bruno Henrique, ele tá sempre... O Dudu é mais fominha, o Bruno Henrique é mais solidário. É Vasco, é Madureira, volta. O Bruno Henrique tá com a mesma carinha. Aí vai pra entrevista época, eu sou um cara muito tranquilo. E essa sobriedade, de fato, ajuda, porque parece que se você pegar os números dos dois, os dois dão muitas assistências. O Dudu muito porque ele é homem de bola parada. Bate escanteio, bate fato lateral, joga na área, alguém toca de cabeça lá, gol, vai contando assistência pra ele. O Bruno Henrique em campo, com a bola rolando, ele parece pra mim, às vezes, mais perigoso e mais solidário.
Tanto que ele casa bem, pega um Gabigol, ele deu um gol que era pra, talvez, sei lá, de vez a classificação, pro Gabigol, o Gabigol furou a bola. Sem goleiro na pequena área. Eles têm um entrosamento espetacular. Então, pra mim, o Bruno Henrique foi o Marcelo Cirino que deu certo. Porque o Marcelo Cirino, com toda a expectativa que chegou, acho que o torcedor do Flamengo via, pô, esse cara, é tudo de bom. Só tem virtude, qualidade, é um atacante, pô, assustador pro adversário. E o Bruno Henrique talvez tenha chegado pro Flamengo num momento muito favorável. Ele, no Santos, ele fazia chover. A temporada retrasada, antes, ele teve uma temporada que ele foi muito prejudicado pela lesão no olho que ele teve. Né? Mas a anterior era o Vanderlei fechando o gol no Santos. E o Bruno Henrique disparado o melhor jogador de linha, esses números aqui, chover. Dos 84 gols do Flamengo em 2019, essa dupla Bruno Henrique e Gabigol fizeram a metade, são 42, né? 24 do Gabriel, 18 do Bruno Henrique, fora 8 assistências do Bruno Henrique, que você citou agora, 10, e 6 do Gabriel. 10 assistências do Bruno Henrique. Ele é o segundo jogador nesse quesito. No Brasil, o Gabigol primeiro com 30, 24 gols e 6 assistências e o Bruno Henrique 18 e 10. Pode botar de gols, metade, fora das Então, outra coisa, por exemplo, o Dudu não tem a imposição física. O Dudu tem suas virtudes, suas qualidades, mas até nisso. Então é aquele atacante Você está estabelecendo um duelo Fox aqui já antecipadamente entre Dudu e Bruno Henrique. Boa. E já tô me alertando. Que nesse momento, até pela questão física, pela questão decisiva, o Bruno Henrique é o cara do momento. E aí você fala, poxa, quanto tempo as pessoas esperavam o Tite convocar o Dudu do Palmeiras? Eu até acho que ele merecia ele foi convocado. Em algumas oportunidades. Ele foi convocado. Notadamente quando foi o destaque do segundo turno, campeão brasileiro e tal. Mas o momento é do Bruno Henrique. Perfeito. Vamos falar, além de Bruno Henrique e Gabigol, o Flamengo tem vários jogadores importantes. Temos o Jorge Jesus, que cada vez mais vai consolidando, né, o seu trabalho. Os destaques do Flamengo, Fábio Azevedo. Fale aí da vitória do Flamengo, dos destaques do time do Flamengo, além de Bruno Henrique e Gabigol. Eu tinha uma preocupação ontem, João, até falei aqui no expediente, ontem era o Hamilton que estava aqui, estava se preparando para narrar um grande jogo. Isso, parabéns, né? Um deboche, né? Um deboche. Um deboche que o Ábila fez lá na altitude. Eu estava muito preocupado do Rodrigo Caio voltar ao jogo, né? Ao time nessa partida, por conta da inatividade, o tempo de recuperação, um jogo que seria de muita intensidade, ele voltou. Impressionante, né? Como disse o Getúlio aqui no início, ele é jogador de condomínio, vamos contratar para jogar no condomínio. Virou um síndico, né? Ele é prefeito do condomínio, ele manda todo lá, tem a chave e tal. Ele jogou muito bem. O William Arão, que você, torcedor do Flamengo, pode dizer assim, quem eu nunca criticou, tá jogando demais, vai fazer falta, porque tá suspenso. Aliás, o Coedjá, a diretoria quer segurar para ele não ir embora, né? Porque não tem o William Arão. O Felipe Luiz começa a crescer também, é dele a roubada. Jogou bem. É dele a roubada de bola, quando o Edenilson tenta passar, ele rouba, dá no Everton Ribeiro, ele liga no Bruno Henrique. Então, assim, são destaques individuais. O Pablo Mari, eu falei isso aqui durante a semana e repito, é um jogador que vai apresentar o torcedor do Flamengo, o torcedor do Flamengo no primeiro jogo já quer botar lá em cima ou lá embaixo. Tem que ter calma, tá chegando, é um estrangeiro, mas tá entrosando muito bem também. Graças a esse novo mercado, eu faturei nos últimos 2 dias o que eu faturava em um mês trabalhando no emprego tradicional. E esse aqui foi o meu resultado dos meus últimos 30 dias. Quer saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.